Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, seu lindo, sua linda, professor Vavá Matemática na área, para mais uma vez nós juntos, eu e você, tornarmos a matemática cada vez mais melzinho na chupeta. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre polinômios, mais precisamente do tal teorema do resto, ou seja, como encontrar o resto entre a divisão de dois polinômios sem precisar efetuar a tal divisão. Então me acompanhe até o final desse vídeo, vamos nessa? Muito bem, pessoal, agora vem cá. Dados os polinômios PDX, eu por enquanto não vou te fornecer um polinômio PDX, mas suponha que você tenha um polinômio PDX na mão e eu quero dividir este polinômio PDX pelo polinômio DDX do tipo AX mais B. Perceba que o maior expoente da tua variável neste polinômio divisor é 1. Então estou afirmando para vocês que o polinômio divisor é obrigatoriamente um polinômio de grau 1, ou seja, um polinômio de primeiro grau. O teorema do resto, ou seja, para você encontrar o resto sem precisar efetuar a divisão, ele só serve quando o teu divisor for um polinômio de primeiro grau. Traduzindo, você vai pegar o polinômio PDX, que ele vai te fornecer na hora da prova. E daqui a pouquinho nós vamos ver alguns exemplos. Ele vai te dar o polinômio PDX, você terá que dividir este polinômio PDX pelo polinômio divisor do tipo A vezes x mais o teu b, ou seja, um polinômio de primeiro grau. Agora, ao efetuarmos essa divisão, você vai encontrar um quociente, que eu vou representar e chamá-lo de q dx, e você vai encontrar automaticamente o resto da tua divisão, que eu vou chamar de q dx. Este é o famoso método da chave. Você tem o dividendo, tu tens o divisor, tu tens o quociente e tu tens o resto. Agora, qual é o objetivo da aula de hoje? Eu quero que você encontre o resto da tua divisão sem precisar efetuar a tal divisão. Muitos dos alunos têm dificuldade ao efetuar a divisão entre dois polinômios. E às vezes ele pergunta para você na prova apenas o valor do resto. Agora, lembremos, eu só posso efetuar o tal do teorema do resto quando o meu divisor for um polinômio de primeiro grau, ou seja, quando o maior expoente da tua variável x for igual a 1, senão não funciona. Agora, professor, como é que eu vou efetuar o teorema do resto? Ou seja, como encontrar o resto dessa divisão sem precisar efetuá-la? Presta bem a atenção. Você vai pegar o teu divisor, o divisor é AX mais o teu B, e você vai igualar este divisor a zero. Então, o primeiro passo aparecendo na tela para vocês, você vai igualar o divisor a zero. Segundo passo, você vai isolar a variável x no teu divisor, ou seja, você vai encontrar a raiz do divisor. Este teu b, que é um número real, ele vai trocar de membro, ele vai trocar de sinal, você vai ter menos o teu b. Agora, a grosso modo para vocês, este a que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, você vai ter que o teu valor de x, ele vai ser dado por menos o b dividido pelo teu a. Este cara aqui, que é um número real, é chamado de raiz do teu divisor. Depois que você igualou o divisor a zero e você isolou a variável x, opa! Então o primeiro passo é igualar o divisor a zero. Qual é o segundo passo? Isolar a variável x aparecendo na tela para vocês. Isolar a variável x. Agora vamos para o terceiro e último passo. Você vai pegar a raiz do meu divisor, deixa eu colocar aqui, ó, raiz do divisor, vai voltar no polinômio PDX, vai voltar no polinômio PDX, e no lugar da variável x, você vai colocar exatamente a raiz que você encontrou. O valor numérico que você vai encontrar aqui, pessoal, obrigatoriamente vai ser o resto da divisão do polinômio PDX pelo polinômio AX mais B. Professor, eu achei muito complicado, porque eu não aprendi polinômio no colégio, e eu vou te mostrar o quanto é simples através da aplicação de alguns exemplos. Então me acompanhe e vamos nessa. Então, eu quero que você encontre o resto, apenas o resto da divisão, do polinômio PDX, igual a 1x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x mais 4, pelo polinômio divisor DDX, igual a 1x menos 2. Perceba, pessoal, que o valor que multiplica o x, quando ele não aparece, ele vale 1. Perceba que o maior expoente do x não aparece, vale 1. Agora, quando o meu divisor é um polinômio do primeiro grau, eu posso encontrar o resto desta divisão sem efetuá-la, simplesmente aplicando o famoso teorema do resto. Vem comigo. Quais foram os passos que eu mostrei para vocês? O primeiro passo é você pegar o teu divisor e igualar esse divisor a zero. Ou seja, você vai pegar o divisor x menos 2, olha como é simples, você vai igualar a zero.
O segundo passo é você isolar a variável x no teu divisor, encontrando assim a raiz do divisor. Para você encontrar aqui o valor de x, você vai isolar o teu x, olha lá. Isso vai implicar que o teu x vai ser igual a 2. A partir do momento que você pegou o divisor, igualou ele a zero, isolou a variável x, você está encontrando o que nós chamamos da raiz do divisor. Professor, é só uma curiosidade, abre um parênteses aí. Por que esse cara é chamado de raiz do divisor? Tu lembra que raiz é aquele valor que tu coloca no lugar da variável e ele vai tornar a expressão igual a zero? Aí eu pergunto para você, o porquê que o número 2 é a raiz do divisor x menos 2? Por que o número 2 é a raiz dessa expressão? Porque se você pegar o número 2 e colocar no lugar do x, calcula para mim, 2 menos 2 vai dar zero. E como esse valor anulou a tua expressão, ele vai ser chamado de raiz dessa expressão. Tranquilo? Agora que você encontrou a raiz, o que você faz? Eu quero que você encontre o resto da divisão do polinômio p de x pelo polinômio d de x. Você pega esta raiz do divisor, vai lá no polinômio p de x e no lugar da variável x você vai colocar esta raiz. Traduzindo, eu pergunto para vocês, o que é p de 2? E nós já vimos valor numérico de um polinômio, pessoal, nesta playlist de polinômios. Tem aula sobre valor numérico de polinômio aí. O que é p de 2? É tu pegares o polinômio p de x e no lugar do x tu colocares o 2. Então, onde tem x, você vai colocar o número 2. Então, você vai ter 2 elevado no expoente 3. Aqui você vai ter mais 3 vezes, no lugar do x, vamos colocar o 2. 2 elevado ao quadrado. Menos, no lugar do x, você vai colocar o 2, mais uma vez. Mais o teu 4. Agora, por gentileza, aí de casa, vamos fazer a continha, ou seja, vamos calcular o valor numérico do polinômio p de x para quando o teu x é igual a 2. Vamos lá! O p de 2 ele vai ser igual a 2 elevado ao cubo, dá um total de 8. 2 ao quadrado dá 4, 3 vezes 4 vai dar um total de 12. Aqui você vai ter menos 2 com mais 4, vamos juntar aqui, menos 2 com mais 4 vai sobrar mais 2. Aqui você vai ter 8 com 12 dá 20. Com 2 vai dar um total de 22. E quem é esse cara que eu acabei de encontrar com vocês? Ou seja, quem é o 22? O 22 é o resto da divisão que nós estávamos procurando. Ou seja, é o resto da divisão do polinômio p de x pelo polinômio divisor d de x. Tranquilo? Usando apenas o tal do teorema do resto. Mas eu vou aproveitar este teorema do resto para te mostrar uma malandragem, ou seja, mais uma malandragem. Então vem comigo. Mas muito bem, se eu pegar o polinômio p de x igual a 1x ao quadrado menos 5x mais 6 e dividir pelo polinômio d de x igual a x menos 3, eu pergunto para vocês, cadê o resto da divisão? Quem é o resto da divisão do polinômio p de x pelo polinômio d de x? Eu quero que você encontre o resto sem efetuar esta divisão, ou seja, usando o teorema do resto. Vale lembrar que eu só poderei usar o tal do teorema do resto quando o meu divisor for um polinômio do primeiro grau, ou seja, o maior expoente do teu x é igual a 1, lá no divisor. Tranquilinho? Agora vamos para os dois passos do teorema do resto. Primeiro passo, você pega o divisor, iguala este divisor a zero. Então você vai pegar o divisor x menos 3 e você vai igualar o divisor a zero. Vamos colocar aqui assim, gente, ó, o primeiro passo para você não esquecer. Segundo passo, você vai pegar e isolar a variável x aqui neste divisor. Isolando a variável x, este menos 3 ele vai trocar de membro, então você vai ter que o x ele vai ser igual a 3. Esse é o teu segundo passo, então vamos colocar aqui, ó. Esse é o teu segundo passo. A partir do momento que você isolou o x, quem é que você está encontrando aqui, pessoal? Você está encontrando a raiz do divisor, ou seja, aquele valor de x que anula o teu divisor. Vamos ver? Por que 3 é uma raiz? Porque se tu colocares no lugar do x do 3, 3 menos 3 dá quanto? 0. Então, se anulou o divisor, é a raiz do divisor. E o que eu faço com essa raiz? Vamos para o terceiro e último passo. Eu pego esta raiz do divisor, vou lá no polinômio p de x, e onde tem x, eu vou colocar esta raiz. Então, traduzindo, o resto da minha divisão, vamos colocar aqui assim, o resto da minha divisão vai ser você pegar o polinômio p de x e no lugar do x colocar a raiz que você encontrou, no caso 3. Vamos lá comigo? Vai lá no polinômio p de x e no lugar do x vamos colocar o 3, só para ver quanto é que você vai encontrar. No lugar do x colocando 3, você vai ter aqui o 3, olha lá, 3 elevado ao quadrado, menos 5 vezes o 3,
mais o teu 6. Agora faça a continha aí de casa. Calcule o valor numérico para mim. Você vai ter que o P de 3, olha lá, o P de 3. Ele vai ser igual a 3 ao quadrado, dá um total de 9. Menos 5 vezes 3 vai dar um total de menos 15. E aqui você vai ter ainda mais o teu 6. Fechou? Agora você vai ter que o P de 3. Ele vai ser igual a, já fez de cabeça? 9 com 6 vai dar um total de 15 positivo. Com menos 15 vai dar um total de 0. Então eu estou afirmando para vocês que o resto desta divisão vai ser igual a 0. E agora, pessoal, tem uma teoria muito importante. Tem uma consequência muito importante. Quando você calcula o resto, e o resto da divisão deu 0, é porque a divisão ela é exata. E além da divisão ser exata, eu posso afirmar o quê? Importantíssimo! Que o teu polinômio P de x está aparecendo na tela para você. O teu polinômio P de x, ele é divisível pelo teu polinômio d de x. Porque quando aparece a palavra divisível, significa que o resto é 0, ou seja, a tua divisão é exata. E digo mais. Quando o resto deu 0, este 3 aqui, ele, além de ser a raiz do teu divisor que você encontrou, ele também vai ser a raiz do polinômio P de x, porque ele anulou o teu polinômio P de x. É outra definição bastante importante. Tranquilo? Então, esta rápida aulinha foi sobre um dos principais teoremas de polinômios, que é o famoso teorema do resto. Se você já gostou da aula, se você já curtiu, deixa o like aí para nós, coloca nos comentários qual ou quais assuntos você gostaria que o Vavá trouxesse para cá, para que eu e você juntos tornemos a matemática cada vez mais melzinho na chupeta. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.